As Comores, um arquipélago situado no Oceano Índico, é marcado por uma história rica que se estende desde os tempos antigos até os dias atuais. Ao explorar sua trajetória histórica, somos levados por períodos significativos, que moldaram a identidade e a jornada das Ilhas Comorianas. As Ilhas Comorianas, situadas no Oceano Índico, abrigam uma variedade de sítios arqueológicos, que testemunham a presença de civilizações antigas ao longo dos séculos. Um dos sítios mais proeminentes é o complexo de Nyongomuni, localizado em Grande Comore. Este sítio arqueológico apresenta vestígios de uma antiga cidade comercial que prosperou entre os séculos 8 e 16, evidenciando uma rede de comércio que conectava a região com outras partes do mundo islâmico e além. Além disso, o complexo de Nyongomuni revela estruturas residenciais, mesquitas, cemitérios e sistemas de irrigação, fornecendo insights valiosos sobre a vida cotidiana e as atividades econômicas das comunidades que ali viveram. Outro sítio importante é o de Midumbi, localizado em Morrele, que remonta ao período pré-islâmico. Este sítio inclui vestígios de habitações antigas, cerâmicas e utensílios de pedra, indicando a presença de assentamentos humanos que datam de milhares de anos atrás. A descoberta de artefatos como machados de pedra polida e objetos de cerâmica proporciona insights sobre as práticas agrícolas, tecnologias de fabricação e estilo de vida das antigas comunidades que habitavam a ilha. Além desses sítios principais, há outros locais arqueológicos notáveis nas Ilhas Comorianas, como os sítios de Baracani e Itsamia, que também contêm vestígios de antigos assentamentos humanos, bem como artefatos que datam de diferentes períodos históricos. Esses sítios arqueológicos desempenham um papel vital na preservação da história e da cultura das Comores, permitindo aos arqueólogos e historiadores reconstruir o passado fascinante dessas ilhas tropicais e entender melhor a evolução das sociedades humanas na região. As Ilhas Comorianas, localizadas no Oceano Índico, têm uma história rica e diversificada que remonta a civilizações africanas antigas. Antes da chegada dos árabes e dos comerciantes da Ásia, as ilhas eram habitadas por povos africanos que deixaram vestígios de sua presença e cultura. Essas civilizações antigas, embora menos documentadas em comparação com períodos posteriores, contribuíram significativamente para a formação da identidade e da história das Comores. Entre as civilizações africanas antigas que deixaram sua marca nas Ilhas Comorianas estão os povos Bantu, que se acredita terem migrado para a região há milhares de anos. Os Bantu trouxeram consigo habilidades agrícolas avançadas, técnicas de metalurgia e uma rica tradição cultural, que influenciou profundamente o desenvolvimento das comunidades locais. Suas práticas agrícolas permitiram o estabelecimento de assentamentos permanentes e o crescimento de sociedades complexas ao longo do tempo. Além dos povos Bantu, outras civilizações africanas antigas também deixaram sua marca nas Comores. Estas incluem os povos que habitavam as ilhas antes da chegada dos Bantu, cujos vestígios arqueológicos sugerem uma presença humana que remonta a milhares de anos. Embora a compreensão detalhada dessas civilizações seja limitada, devido à escassez de registros escritos, os artefatos arqueológicos descobertos, como ferramentas de pedra, cerâmica e artefatos funerários, fornecem pistas importantes sobre suas práticas culturais, tecnologias e modos de vida. As civilizações africanas antigas desempenharam um papel fundamental na história das Ilhas Comorianas, contribuindo para a rica tapeçaria cultural e histórica que define a região até os dias de hoje. Ao explorar essas civilizações, podemos obter uma compreensão mais profunda da diversidade e da profundidade da história humana nas Comores, e apreciar a herança deixada por aqueles que habitaram essas ilhas ao longo dos séculos. Os navegadores árabes e persas desempenharam um papel significativo na história das Ilhas Comorianas, trazendo influências culturais, religiosas e comerciais para a região ao longo dos séculos. Desde tempos antigos, as Comores foram um ponto de parada importante nas rotas comerciais marítimas que ligavam o Oriente Médio, a África Oriental e o Sudeste Asiático. Navegadores árabes e persas exploraram e estabeleceram contatos com as ilhas, contribuindo para a sua integração na rede comercial do Oceano Índico.
Esses navegadores, muitos dos quais eram comerciantes e mercadores muçulmanos, introduziram a fé islâmica nas Comores, deixando um legado duradouro na cultura e na sociedade das ilhas. A chegada do Islã trouxe consigo novas práticas religiosas, valores e tradições que se misturaram com as crenças e costumes locais, dando forma à identidade cultural única das Comores. Além disso, os navegadores árabes e persas trouxeram consigo conhecimentos avançados de navegação, construção naval e comércio, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico das Comores. Eles estabeleceram rotas comerciais lucrativas, que conectavam as ilhas a outros centros comerciais importantes ao longo do Oceano Índico, facilitando o intercâmbio de mercadorias, como especiarias, tecidos, metais preciosos e escravos. A presença e influência dos navegadores árabes e persas nas Comores são evidentes em vários aspectos da vida cotidiana, desde a arquitetura das mesquitas e edifícios históricos, até a culinária, música e vestimenta. Suas contribuições deixaram uma marca indelével na história e na identidade das ilhas, refletindo a interação dinâmica entre diferentes culturas e civilizações ao longo do tempo. Os navegadores árabes e persas desempenharam um papel crucial na formação e na evolução das Ilhas Comorianas, deixando um legado rico e diversificado que perdura até os dias de hoje. A descoberta das Ilhas Comorianas está associada aos navegadores portugueses durante a Era dos Descobrimentos no século XV. Embora não tenham estabelecido colônias permanentes, os portugueses exploraram e mapearam a região, incluindo as ilhas de Grande Comore, Morrele, Anjoa e Maiote. Sua chegada trouxe consigo uma nova era de influência estrangeira nas Comores, moldando a trajetória histórica do arquipélago. A presença portuguesa nas Comores foi motivada principalmente pelo desejo de encontrar rotas comerciais para as Índias Orientais, e estabelecer postos comerciais ao longo do Oceano Índico. No entanto, ao contrário de outras partes da África e Ásia, os portugueses não conseguiram estabelecer uma presença duradoura nas Comores, devido à resistência local e à falta de recursos naturais valiosos. Apesar de sua curta estadia, os portugueses deixaram vestígios de sua influência nas Comores, incluindo o legado linguístico, com a introdução de palavras portuguesas no vocabulário local, e influências culturais, como na culinária e na arquitetura. Além disso, a presença portuguesa contribuiu para a conscientização das ilhas no contexto das rotas comerciais globais da época. Embora a influência direta dos portugueses tenha sido limitada, sua presença marcou o início de uma série de interações entre as Comores e potências estrangeiras, preparando o terreno para futuras influências e intervenções europeias na região. A descoberta e breve influência portuguesa nas Ilhas Comorianas são um capítulo importante na história do arquipélago, destacando a interconexão global e os encontros culturais, que moldaram o desenvolvimento das ilhas ao longo do tempo. O período colonial francês nas Ilhas Comorianas começou em meados do século XIX, quando a França estabeleceu sua presença nas ilhas, incluindo Grande Comore, Anjoa, Morrele e Maiote. A conquista colonial foi parte de uma expansão mais ampla da influência francesa na região do Oceano Índico, visando estabelecer postos comerciais e garantir o controle estratégico sobre rotas marítimas importantes. A França consolidou seu domínio sobre as Comores ao longo das décadas seguintes, estabelecendo uma administração colonial, e implementando políticas para explorar os recursos naturais das ilhas, como plantações de baunilha, cravo da Índia e outras especiarias, além de promover a produção agrícola para exportação. Durante o período colonial, as Comores foram integradas ao Império Francês como parte da Colônia das Comores, com a ilha de Maiote sendo administrada separadamente como um território ultramarino. A administração colonial francesa trouxe consigo mudanças significativas na sociedade e na economia das ilhas, incluindo a introdução do sistema legal francês, a educação ocidentalizada e a imposição de políticas de trabalho forçado. No entanto, a colonização francesa também enfrentou resistência por parte da população local, resultando em conflitos e revoltas ao longo do período colonial. Os comorianos lutaram contra a exploração e a opressão colonial, buscando preservar suas identidades culturais e conquistar autonomia política. Apesar das tensões e conflitos, o domínio francês nas Comores perdurou até meados do século XX, quando o movimento pela independência ganhou força em toda a África.
Em 1975, as ilhas de Grande Comore, Anjouan e Morrele declararam sua independência da França, formando a nação soberana das Comores, enquanto Mayotte optou por permanecer como um território ultramarino francês. O período colonial francês deixou um legado duradouro nas Comores, moldando sua história, cultura e sociedade até os dias atuais. As influências francesas são evidentes em diversos aspectos da vida comoriana, desde a língua e a culinária até as instituições governamentais e a arquitetura, enquanto as experiências do colonialismo continuam a influenciar as dinâmicas políticas e sociais do país. A independência das Comores marcou um momento crucial em sua história, representando o fim do domínio colonial francês e o início de uma nova era de autodeterminação e soberania nacional. O processo rumo à independência foi influenciado por uma série de fatores, incluindo movimentos nacionalistas, pressões internacionais e mudanças geopolíticas. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, o nacionalismo comoriano cresceu em resposta ao domínio colonial francês, com movimentos políticos e sociais emergindo nas ilhas, em busca de autonomia e liberdade. O desejo por independência foi alimentado pela luta contra a opressão e exploração coloniais, assim como pelo exemplo de outros países africanos, que conquistaram sua independência nesse período. Em 1974, um referendo foi realizado nas ilhas de Grande Comore, Anjouan e Morrele, no qual a maioria da população votou a favor da independência da França. Em 6 de julho de 1975, as Comores proclamaram sua independência, tornando-se uma nação soberana e assumindo o controle de seus próprios assuntos políticos, econômicos e sociais. No entanto, o processo de independência não foi completamente pacífico. Após a declaração de independência, surgiram tensões internas entre os líderes das diferentes ilhas, em relação à estrutura de governo e à distribuição de poder. Isso levou a instabilidades políticas e conflitos, incluindo tentativas de secessão por parte de algumas ilhas. Apesar dos desafios enfrentados após a independência, as Comores conseguiram estabelecer-se como uma nação independente, buscando desenvolver sua economia, fortalecer suas instituições governamentais e promover o bem-estar de sua população. A conquista da independência foi um marco significativo na história das Comores, simbolizando a luta do povo comoriano pela liberdade e autodeterminação. Os desafios pós-independência enfrentados pelas Comores foram diversos e abrangentes, refletindo as complexidades de consolidar uma nação recém-independente em um contexto de instabilidade política, fragilidade econômica e divisões sociais. Uma das principais questões enfrentadas foi a instabilidade política, resultante de disputas internas de poder, entre diferentes líderes políticos e grupos étnicos nas ilhas. Essa instabilidade política frequentemente levava a golpes de Estado, mudanças frequentes de governo e períodos de tumulto civil, prejudicando a governança eficaz e a estabilidade institucional. A falta de consenso político e a fragmentação do poder dificultavam a implementação de políticas coerentes e a tomada de decisões eficazes para enfrentar os desafios do país. Além disso, as Comores enfrentaram desafios econômicos significativos, incluindo altos níveis de desemprego, pobreza generalizada e infraestrutura subdesenvolvida. A dependência de poucos setores econômicos, como agricultura e pesca, tornava o país vulnerável a choques externos, como flutuações nos preços das commodities e desastres naturais. A fragilidade econômica das Comores também foi exacerbada pela falta de investimentos em infraestrutura básica, educação e saúde, resultando em serviços públicos inadequados e baixos padrões de vida para muitos comorianos. A escassez de recursos e a má gestão financeira contribuíram para a perpetuação do ciclo de pobreza e subdesenvolvimento. Além dos desafios políticos e econômicos, as Comores também enfrentaram questões sociais, como tensões étnicas e religiosas, bem como problemas relacionados à igualdade de gênero e direitos humanos. A diversidade étnica e cultural do país, embora uma fonte de riqueza, também era uma fonte potencial de conflito, especialmente quando combinada com a competição por recursos limitados. Enfrentar esses desafios exigia liderança política eficaz, cooperação nacional,
Investimentos em desenvolvimento humano e econômico, bem como a construção de instituições governamentais sólidas e transparentes. As Comores continuavam a buscar soluções para esses desafios, trabalhando para promover a estabilidade política, impulsionar o crescimento econômico inclusivo, e fortalecer a coesão social em busca de um futuro mais próspero e sustentável. As Ilhas Comores estão localizadas no Oceano Índico, ao largo da costa sudeste da África, entre Madagascar e Moçambique. Comores é um arquipélago composto por 4 ilhas principais: Grande Comore, também conhecida como Ngazidja, Morrele, também conhecida como Moili, Anjoa, também conhecida como Nisuani, e Mayotte, além de várias ilhas menores. Estas ilhas são de origem vulcânica e apresentam paisagens variadas, que vão desde montanhas vulcânicas até praias de areia branca e recifes de coral. A Grande Comore é a maior das ilhas e abriga o Monte Kartala, um vulcão ativo que é o pico mais alto das Comores, com uma altitude de cerca de 2.360 metros. Este vulcão tem influenciado significativamente a geografia da ilha, criando uma paisagem montanhosa e fértil, com vales profundos e encostas íngremes. Morrele, também conhecida como a Ilha das Orquídeas, é conhecida por suas florestas exuberantes e sua biodiversidade única. A ilha é caracterizada por suas praias intocadas, enseadas isoladas e colinas verdejantes, oferecendo um refúgio natural para uma variedade de espécies de plantas e animais, incluindo o raro lêmure de Moile. Anjoa é conhecida por sua beleza natural deslumbrante, com montanhas pitorescas, vales verdejantes e cachoeiras refrescantes. A ilha possui uma topografia montanhosa, com uma série de picos e vales, proporcionando vistas panorâmicas espetaculares e oportunidades para caminhadas e turismo ecológico. Mayotte é uma ilha de coral, diferenciando-se das outras ilhas Comores por sua origem geológica e status político. Possui uma lagoa rica em vida marinha, protegida por um recife de coral, e é conhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas. Mayotte é um departamento ultramarino francês e mantém laços estreitos com a França. Globalmente, as Ilhas Comores são caracterizadas por sua geografia única, rica em diversidade natural e cultural. A topografia vulcânica, as florestas exuberantes e as praias idílicas, contribuem para a beleza e singularidade deste arquipélago no Oceano Índico. As Comores, um arquipélago no Oceano Índico, é um caldeirão de diversidade cultural, influenciado por uma rica mistura de povos, tradições e idiomas ao longo de sua história. A população das Comores é composta por diferentes grupos étnicos, incluindo os comorianos, Shirazi, árabes, indianos e malaios, cada um contribuindo para a rica tapeçaria cultural do país. A influência cultural das Comores é profundamente enraizada na herança africana, árabe e malaia. A cultura comoriana é expressa através de uma variedade de formas artísticas, como música, dança, artesanato, culinária e festivais. Os trajes tradicionais das Comores também refletem a diversidade cultural do país, com influências africanas, árabes e indianas evidentes em padrões de vestimenta e tecidos. A culinária das Comores é uma fusão deliciosa de sabores e ingredientes locais, muitas vezes incorporando especiarias exóticas, peixes frescos, arroz e frutas tropicais. Pratos populares incluem o langoste à la vanille, o pilau, um prato de arroz temperado, e o coco comoriano, um doce de coco. Além disso, as Comores são conhecidas por suas festividades coloridas e vibrantes, que celebram tanto eventos religiosos quanto culturais. Festivais como o Maulid, a celebração do nascimento do profeta Muhammad, Eid al-Fitr, festa que marca o fim do Ramadã, e o Festival de Mari, celebrando a cultura de Mayotte, são ocasiões em que a diversidade cultural das Comores é exaltada e celebrada. A diversidade cultural das Comores é uma fonte de orgulho e riqueza para o país, refletindo a rica história e as influências variadas, que moldaram sua identidade única ao longo dos séculos. O desenvolvimento econômico das Comores é desafiador, dadas suas limitações geográficas, recursos naturais limitados e instabilidade política recorrente. Como um arquipélago insular no Oceano Índico, o país enfrenta obstáculos significativos para o crescimento econômico sustentável.
A agricultura é o principal setor econômico, empregando a maioria da população ativa, e contribuindo significativamente para o PIB. Os principais produtos agrícolas incluem baunilha, cravo da Índia, ylang-ylang, canela, coco, banana e baobá. Além da agricultura, o turismo é uma fonte potencial de crescimento econômico para as Comores. Com suas praias intocadas, recifes de coral, vida marinha diversificada e paisagens exuberantes, o país tem um grande potencial para o turismo de ecoturismo e de aventura. No entanto, a falta de infraestrutura turística desenvolvida, instabilidade política e preocupações com segurança têm limitado o crescimento deste setor. A pesca é outra indústria importante nas Comores, dada a sua localização no Oceano Índico, rico em recursos marinhos. A pesca de atum é especialmente significativa, com as Comores sendo um dos maiores exportadores de atum da região. No entanto, desafios como a pesca ilegal e a sobreexploração de recursos representam ameaças para a sustentabilidade deste setor. O setor de serviços, incluindo comércio, transporte e telecomunicações, está em desenvolvimento, mas enfrenta desafios de infraestrutura e acesso a mercados externos. A falta de conectividade aérea confiável e acessível é um impedimento para o crescimento do comércio e do turismo. Além disso, a dependência das remessas dos trabalhadores no exterior também desempenha um papel significativo na economia das Comores. O desenvolvimento econômico das Comores é um processo complexo e desafiador, que requer investimentos em infraestrutura, diversificação econômica e estabilidade política, para alcançar um crescimento sustentável e inclusivo. A arquitetura e a arte das Comores refletem a rica herança cultural e histórica do arquipélago, combinando influências africanas, árabes, persas e europeias. As construções tradicionais nas ilhas são muitas vezes feitas de materiais locais, como pedra coralina, madeira e palha de coco, e apresentam um estilo distintamente vernacular. Uma característica proeminente da arquitetura das Comores é a presença de casas de estilo tradicional, conhecidas como casas de baleia. Estas casas, chamadas assim devido à sua forma alongada e arredondada que se assemelha ao corpo de uma baleia, são construídas com pedra coralina e apresentam telhados de palha de coco. Elas são projetadas para resistir aos ventos fortes e ao clima tropical da região. Além das casas tradicionais, as Comores também abrigam mesquitas históricas, que são exemplos impressionantes da arquitetura islâmica. Estas mesquitas, muitas vezes decoradas com intrincados padrões geométricos e caligrafia árabe, servem como centros religiosos e comunitários nas ilhas. No campo da arte, as Comores são conhecidas por suas esculturas em madeira, tecidos bordados e pinturas em tecido. A escultura em madeira é especialmente proeminente, com artesãos locais esculpindo uma variedade de objetos, desde máscaras rituais até esculturas decorativas. Os tecidos bordados, conhecidos como chirafa, são produzidos principalmente por mulheres e apresentam padrões coloridos e intricados, que refletem a rica tradição têxtil das ilhas. A arquitetura e a arte das Comores são uma expressão vibrante da identidade cultural única do arquipélago, incorporando influências de diversas tradições, e refletindo a rica história e herança das ilhas. A música e a dança ocupam um lugar central na cultura das Comores, desempenhando um papel vital na expressão artística e na celebração da identidade cultural do arquipélago. Com uma rica diversidade de estilos e gêneros, a música e a dança das Comores refletem as influências africanas, árabes e europeias, que moldaram a cultura do país ao longo dos séculos. Um dos gêneros musicais mais populares nas Comores é o migodro, uma forma de música folclórica que é tocada em diversas ocasiões, desde festas comunitárias até cerimônias religiosas. O migodro é caracterizado por ritmos animados e melodias cativantes, muitas vezes acompanhadas por instrumentos tradicionais como o gabuzi, um tipo de alaúde, e o zenar, uma flauta de bambu. Além do migodro, as Comores também têm uma tradição rica em música ritual, com cantos e danças que são realizados em cerimônias tradicionais, como casamentos, rituais de passagem e festivais religiosos. Estas performances muitas vezes envolvem danças sincronizadas e coreografias elaboradas, acompanhadas por percussão e cantos, que evocam uma sensação de comunidade e espiritualidade.
A influência árabe na música das Comores é evidente na presença de estilos como o taarab, uma forma de música de câmara que combina elementos da música árabe e africana. O taarab é caracterizado por melodias melancólicas e letras poéticas que muitas vezes abordam temas de amor, saudade e tradição. Além dos gêneros tradicionais, as Comores também têm uma cena musical contemporânea em crescimento, com artistas locais explorando uma variedade de estilos, desde o reggae e o hip-hop, até o pop e o R&B. Estes artistas muitas vezes incorporam elementos da música tradicional das Comores em suas composições, criando uma fusão única de sons e influências. A música e a dança desempenham um papel fundamental na vida cultural das Comores, servindo como uma forma de expressão artística, celebração comunitária e preservação da identidade cultural do país. Ao longo dos séculos, essas formas de arte têm continuado a evoluir e se adaptar, refletindo as mudanças sociais e culturais que ocorrem nas ilhas. As Comores têm produzido uma variedade de personalidades notáveis em diversas áreas, contribuindo para o enriquecimento da cultura e sociedade do arquipélago ao longo dos anos. Entre essas figuras proeminentes estão artistas, músicos, escritores, atletas e acadêmicos, cujo legado continua a inspirar e influenciar as gerações futuras. No campo da literatura, destaca-se o poeta e escritor Mohamed Touhiri, conhecido por suas obras que exploram temas como identidade, amor e história das Comores. Suas poesias e romances capturam a essência da vida nas ilhas, e são amplamente apreciados tanto localmente quanto internacionalmente. Na música, o cantor e compositor Abou Shirabi é reconhecido por sua contribuição para a cena musical das Comores. Suas melodias envolventes e letras cativantes refletem as tradições e experiências do povo comoriano, ajudando a preservar e promover a rica herança musical do país. No campo esportivo, o jogador de futebol Ahmed Mogni é uma figura icônica, tendo representado as Comores em competições internacionais e ajudado a elevar o perfil do país no cenário esportivo global. Sua habilidade e dedicação inspiraram muitos jovens comorianos a seguir seus sonhos no esporte. Além disso, as Comores têm uma rica tradição de artesanato e arte, com artesãos talentosos como Fátima Miroivili, conhecida por suas obras de cerâmica intricadas, que celebram a cultura e a natureza do arquipélago. Seus trabalhos são apreciados tanto por sua beleza estética quanto por seu significado cultural. Essas são apenas algumas das muitas personalidades notáveis que emergiram das Comores ao longo dos anos, cada uma deixando sua marca única na história e na identidade do país. Suas realizações e contribuições continuam a inspirar orgulho e admiração em toda a nação comoriana e além. As Comores, com sua rica história e diversidade cultural, representam um tesouro de tradições e realizações, que enriquecem não apenas a própria nação, mas também o mundo ao seu redor. Ao longo dos séculos, este arquipélago no Oceano Índico tem sido o lar de civilizações antigas, navegadores árabes e persas, exploradores europeus, e uma população vibrante, que contribuiu para o desenvolvimento da região e além. Desde os vestígios arqueológicos que testemunham as antigas civilizações africanas, que uma vez floresceram nessas ilhas, até as personalidades notáveis que emergiram das Comores e deixaram sua marca na história, o país é um testemunho da resiliência, criatividade e determinação do seu povo. A independência das Comores, conquistada em 1975, marcou o início de uma nova era de autodeterminação e desafios pós-independência, que moldaram o curso da nação. Apesar dos desafios enfrentados, as Comores continuam a avançar, buscando o desenvolvimento econômico, social e cultural de suas ilhas. Sua geografia única, caracterizada por paisagens deslumbrantes e uma rica biodiversidade, oferece oportunidades para o turismo sustentável e o crescimento econômico. A diversidade cultural do país, refletida em sua música, dança, arquitetura e arte, é uma fonte de orgulho e inspiração para todos os comorianos. No entanto, as Comores também enfrentam desafios, como pobreza, instabilidade política e vulnerabilidade às mudanças climáticas. Superar esses obstáculos exigirá cooperação, inovação e liderança visionária por parte dos líderes e do povo comoriano. As Comores são mais do que apenas um destino geográfico, são um símbolo de esperança, perseverança e potencial humano.
À medida que avançam em direção ao futuro, as Comores estão bem posicionadas para enfrentar os desafios que se apresentam, e construir uma nação mais próspera, inclusiva e sustentável para as gerações futuras. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.